Olá, meus amigos, saudações a todos. Agora vamos começar a parte mais jurídica de nossa bisurada, legislação específica, direito militar e também direito processual penal comigo, Tenente Coronel Arnaldo Sobrinho, beleza? Então peguem aí os materiais, sei que já tomaram aguinha, aqueles que estavam ansiosos para começar essa parte mais jurídica terão agora essa oportunidade, e eu vou compartilhar a minha tela para a gente não perder tempo, tá certo? E iniciar aí a abordagem de modo intervalo, pode? Não, não tem intervalo não, é direto. Pode beber água. Não tem intervalo não, beleza? Então vamos aqui compartilhar a nossa tela. Feito isto, tranquilo aí, todo mundo vendo aí, legislação específica. Meus amigos, olha só. Ponto inicial dessa nossa abordagem, tá? É a gente compreender aquilo que eu chamo de GPS dos conteúdos, tá? Essa disciplina cai para todos os níveis, tanto CFSD, CFS, CFC, CHO, e certamente possa ser que caia para o CHO, a gente não tem detalhes do edital ainda, mas essa parte da legislação específica, pessoal, ela requer uma atenção muito grande dos candidatos, porque são conteúdos específicos, tá? De leis aqui da Polícia Militar da Paraíba, especialmente o quê? A parte do estatuto, ok? Para o CFSD, a Lei Complementar 87, estranhamente não está no edital do CH nem do CFS, mas nunca se sabe, né? Tem alguns conteúdos que eu pontuei em vermelho aqui que são um pouco diferentes, mas os tópicos hoje estão aí colocados especialmente na questão relacionada, tá? Ao estatuto, ok? Eu peço que não interrompam a aula, tá certo? Então, coloca o microfone desativado, porque a gente não tem como parar, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, essa parte específica, nós vamos agora para a questão propriamente dita. Então, a primeira questão de legislação específica, pessoal, diz assim, ó, uma questão do IBFC, tá certo? No que se refere à hierarquia e disciplina, institutos previstos do Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, Lei 3.909/77, assinala a alternativa correta, né? Então, como a gente costuma dizer, a primeira missão do aluno que quer ser aprovado é entender o que a questão pede. Ele coloca 4 alternativas, ele quer uma questão correta sobre a Lei 3.909. Tá? Então, imagina que são muitos conteúdos, mais especificamente aqui ele está pedindo uma questão sobre o estatuto e uma questão que fala sobre hierarquia e disciplina. Meus amigos, essa questão cai todo ano e todo sempre em todas as bancas que fazem concurso para a Polícia Militar. Por que, coronel, esse assunto cai? Porque é um assunto, pessoal, que é dos mais básicos, tá certo? Tanto para quem deseja ingressar na corporação, como também aqueles que desejam ascender na carreira como sargento, como cabo e também candidatos ao curso de habilitação de oficiais. Então, temos 4 assertivas, mas para resolver essa questão e responder, eu separei aqui alguns bisuzinhos bastante interessantes que interessam a vocês, tá? O que é que eu tenho que lembrar para responder a esta questão, pessoal? O que é que eu tenho que lembrar para responder essa questão, tá? Eu tenho que lembrar que as questões que se referem à hierarquia e disciplina na Polícia Militar, no Bombeiro e também nas Forças Armadas como um todo, tá? Elas são a base da instituição, ok? No caso específico da Polícia Militar, esse assunto está previsto no artigo 42 da Constituição Federal e também no artigo 41 da Constituição Estadual. Sim, tá? Eu dei aula de Direito Constitucional semana passada. Nós temos em cada estado da nação, da federação, uma Constituição Estadual. E na Constituição do Estado da Paraíba também esse assunto está presente. As questões relacionadas à hierarquia e à disciplina como base da instituição. Então, a gente começa, tá? Essa questão a partir desse ponto inicial. Outro ponto aqui que é importante o aluno atentar é que no Estatuto da Polícia Militar, o assunto que está previsto para esses concursos que a gente está se preparando, tá? Então, tem a parte lá no artigo 12 que se refere também a essa questão, que a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar.
E tem algo que é interessante a gente assinalar, ó, que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico, tá? Então, aqui à direita, nós temos o quê? A escala hierárquica da corporação. Eu tenho aqui soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Beleza? Então, aqui eu tenho o ciclo dos oficiais a partir do segundo tenente e o ciclo das praças, que vai de soldado a subtenente. Então, esse grau hierárquico aumenta e, consequentemente, aqui também a autoridade e a responsabilidade também aumentam. Ok? Então, o parágrafo 1º desse artigo 12, ele define para a gente o que é hierarquia policial militar. E o que é que diz esse parágrafo 1º do artigo 12? Hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar. Essa diferença aqui, ó, soldado, cabo, e assim vai, subindo, beleza? Então, a ordenação se faz por postos ou graduações. Para praças eu tenho graduações e para oficiais eu tenho postos, ok? E ainda que o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito e acatamento à sequência da autoridade. Isso quer dizer o quê, coronel? Isso quer dizer, meu amigo, meu querido amigo, que as questões que se referem à hierarquia, elas devem ser observadas em todos os ambientes e níveis. O fato de estar sem farda não retira do militar a condição de militar. E também o respeito à hierarquia. Tá? Então, esse respeito é consubstanciado em diversas circunstâncias. Chamar o superior de senhor, o ato de prestar continência, tá certo? E também as condições que se referem especificamente à condução das diversas atividades. No comando de uma viatura, na chefia de uma missão, tá? Então, essa responsabilidade ela vai crescendo a partir do momento em que esse grau hierárquico também vai aumentando. Tá? Então, o que esse artigo 12 se refere sobre hierarquia tem que ser visto sobre esse aspecto, ok? E aí, esse artigo 12 fala também sobre a questão relacionada à disciplina, tá? Então, ele fala também sobre disciplina. O parágrafo 2º diz assim sobre disciplina, tá? Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos seus componentes desse organismo, tá? Então, as questões que se referem à hierarquia, elas dizem respeito a essa questão de acatamento às leis, regulamentos e ordens. Tá? Então, uma situação que é trivial na vida civil, vamos dizer assim, um cabelo solto, tá? Uma barba que não foi feita, no âmbito militar, isso pode significar um desrespeito ao regulamento. Então, por isso que são questões que estão alinhadas dentro desse patamar. Tanto as questões que se referem à hierarquia, como também à disciplina dentro dessa perspectiva. Outro ponto ainda aqui, para a gente solucionar essa questão, é entender que existem, tá, os chamados círculos hierárquicos. Então, para oficiais eu tenho postos e para praças eu tenho graduações. Tá? Então, os círculos hierárquicos e a escala da polícia militar são estabelecidos dentro desses parâmetros de graduações e postos. Tá? E isso nos remete à compreensão de como isso se organiza dentro da estrutura policial militar. Então, voltando aqui à nossa questão, pessoal, tá? Então, o que é que ele pede aqui, ó? O que é que ele pede? No que se refere à arquidisciplina, instituto previsto na Lei 3.909, é assinar a alternativa correta. Letra A, a disciplina e a hierarquia constitui a base institucional da Polícia Militar. A responsabilidade e a autoridade cresce em consonância com o grau hierárquico. A graduação é um nível hierárquico, é o nível de hierarquia do oficial conferido por ato do comandante-geral da Polícia Militar. O que a gente tem aqui para oficial são postos, né? Os postos.
Aqui se refere à praça. A graduação é o nível hierárquico, é o grau hierárquico da praça. Posto é o nível hierárquico da praça. Aqui está invertido. Tá? Está invertido. Ok? Letra D. A autoridade é a fiel obediência às normas que embasam a entidade policial militar e coordena o seu desenvolvimento materializado no comportamento de cada integrante desse organismo. Tá? Tem alguma coisa estranha, né? O aluno já percebe que tem alguma coisa estranha nessa questão. Né? Então, vejam que, especificamente aqui, e pontualmente nesta condição, nesta situação, o que nós vamos ter é que a única alternativa correta, até porque essa letra aqui, a autoridade não é a fiel obediência, aqui é o quê? Disciplina. Tá? É a obediência às normas que embasam a entidade policial militar e corre no seu desenvolvimento, no acatamento a essas situações. Então, o que a gente vai ter nessa questão como alternativa correta, tá? É a letra A. A disciplina e hierarquia constitui a base institucional da Polícia Militar. A responsabilidade e a autoridade, elas crescem de acordo com o grau hierárquico, conforme vimos aqui, tá? Nesse quadrinho aqui, ó, tá? A autoridade e a responsabilidade crescem de acordo com o grau hierárquico. Beleza? Então, questão 1, ok? Questão 1, letra A de aprovado, beleza? Letra A de aprovado. A questão 2, pessoal, ela também, uma questão assim, focada no nosso estatuto. Diz assim, o assinale a alternativa que corresponde a uma das manifestações essenciais do valor policial militar, previstas expressamente no estatuto dos policiais militares da Paraíba. Meus amigos, essas questões que se referem, tá? Quando você pega especialmente dessas leis específicas da corporação, que tem vários incisos, aquilo é um convite para o examinador dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa questão. E essa questão específica que se refere a valor, tá? Ó, quando a gente tem um quadrinho aqui bem massa, explicando isso aqui, ó. Tá? Ó, obrigações e deveres dos policiais militares. Valor, ética, tá? Deveres, compromisso, comando e subordinação. Isso aqui é o básico para o sujeito querer passar na prova. Saber cada um item desse aqui e fechar essa parte de legislação específica. Tá? Coronel, o que é que pode acontecer? Você simplesmente misturar valor com ética. Tá? Ética com deveres e assim vai. Comando e subordinação. Ok? Então, a gente precisa ficar mega atento a essa questão. Mas, coronel, como é que eu vou lembrar dessas questões que se referem a valor que estão previstas no artigo 26 do Estatuto, né? Diz assim o artigo 26, são manifestações essenciais do valor policial militar. O sentimento de servir... Veja que são coisas bem utópicas, bem filosóficas, né? Sentimento de servir a comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar. O sujeito, quando sai, ele fica vibrando, ele querendo lá aprender arma para ganhar o prêmio, fazer abordagem, fazer um flagrante para dar uma entrevista, enfim. Né? Isso está nesse conjunto de sentimento de servir a comunidade. Tá? Traduzido pelo integral devotamente à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. Tá? No dia da sua formatura, você vai fazer um juramento lá de defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida, inclusive no compromisso policial militar está presente. A fé na elevada missão da Polícia Militar, o civismo e o culto às tradições históricas, espírito de corpo, orgulho policial militar pela organização onde serve, né? Eu faço parte do 1º batalhão, do 2º, do 4º, ok? O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida, você sente quando o sujeito ama a corporação, né? E o aprimoramento técnico profissional, o sujeito está sempre se preparando, estudando. Então, esse artigo 26, ele fala de valor. Mas, coronel, é muita coisa, como molesta, eu vou lembrar disso tudo. Meu amigo, aqui a gente não dá ponto sem nota, certo? O que é que você vai lembrar sobre valor? Aqui, ó. Ó o bizu aqui, ó o mnemônico aqui, ó. Sentir a fé, se amor aprimora. Tá? Sentir a fé, se amor aprimora. Esse é o mnemônico. Pô, falou de valor. Que mulher, como é que eu vou lembrar?
Ah, o coronel lembrou daquele macetezinho. Sentir é fé, se amor, aprimora. Ó, sentimento de servir a comunidade, fé na elevada missão da Polícia Militar, civismo, espírito de corpo, amor à profissão e aprimoramento técnico profissional. Então, se liga nesse bizu aqui, sentir a fé, se amor, aprimora. E aí o aluno bisuradão do intensivão, quando lembrar desse macete aqui e for resolver a questão, né? Ele quer o que aqui a questão? Ele quer que você, que corresponde a uma manifestação de valor. Corporativismo tem a ver com sentir a fé, se amor, aprimora? Não. Né? O cara já risca logo, perde nem tempo. Tá? Comprometimento com código de ética também não está lá no sentir a fé, se amor, aprimora. Culto às tradições históricas. O compromisso de atentar para o dever policial militar. Ele não teria a menor dúvida, pessoal, de assinalar aqui, nesse gabarito, a questão, a letra C. A letra C, né? O culto das tradições históricas e o civismo, ó. Tá aqui, ó. O civismo e o culto às tradições históricas, a gente vai lembrar aqui aqui, ó, civismo e culto às tradições históricas, beleza? Sentir a fé, amor, aprimora, tá? Isso é somente uma amostra dos bizus que a gente tem para você fechar a prova de legislação específica e sair vibrando e mandar para mim aquela mensagem dizendo, coronel, bem que o senhor disse estava na prova, porque a gente sabe que cai. Beleza? Tranquilo? Então, esta questão específica, letra C, pessoal, letra C, tá? Quando eu voltar para a tela principal, porque tem algum aluno, tá? Que saiu e voltou. Então, se você ficar entrando e saindo, vai atrapalhar a nossa aula. Quer beber água, deixa ligado, vai lá, bebe água e não sai. Tá certo? Cada aluno que sai aqui está deixando a vaga para outro. Eu estou minimamente preocupado. Porém, atrapalha a nossa aula. Beleza? Vamos lá. Questão, pessoal. Vamos aqui para a questão 3, né? Questão 3, pessoal, da nossa bisurada. Essa questão 3, ela diz assim, ó, questão 3, vamos lá. Com relação ao comando e à subordinação. Foi o que eu disse a vocês? O que é que a gente tem que lembrar aqui, ó? Ó o mapa aqui, ó. O mapa de legislação específica. Comando e subordinação. Comando e subordinação, tá? Quando falamos em comando e subordinação, dentro desse assunto, pessoal, tá? Quando a gente fala de comando e subordinação, o que é que a gente tem que lembrar, ok? A gente tem que lembrar aqui desse artigo 33 do Estatuto, tá? Comando e subordinação. E esse artigo 33, na verdade, não é só o artigo 33. Ele vai do 33 ao 37, trazendo tópicos que são extremamente importantes e que já estão aqui assinalados como tópicos relevantes, hot topics para cair na prova, né? Comando é a soma de autoridade, dever e responsabilidade. De que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício policial militar se define e caracteriza como chefe. O que é que acontece muitas vezes, pessoal? Você vai encontrar, em alguns momentos, tá? Situações de que um soldado comandando uma viatura. O coronel pode? Com certeza. Aquele soldado que é mais antigo, ele vai comandar a viatura. Vai ter um motorista e, às vezes, um patrulheiro. Se chegar um cabo, quem é que vai comandar a viatura? Um cabo escalado. O cabo é que vai comandar, tá certo? Essa guarnição. Já teve situações no CIOP em que um mais moderno, tá certo? Estava presente e chegava o mais antigo. Inclusive, entre aqueles que estão no mesmo grau hierárquico, tem um negócio chamado precedência, que daqui a pouquinho tem a questão sobre isso, tá? Então, muito importante lembrar desses detalhes, tá, macetosos aqui sobre comando e subordinação, beleza?
Aplica-se a direção e chefia da organização e couber ao que é estabelecido para comando, a responsabilidade, tá? Artigo 34. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da PM, tá? Então não tem essa historinha, meu amigo, tá? Sua esposa fez o ano passado, passou e está se preparando para sargento. E você está fazendo agora para entrar como soldado. Então, você no quartel, quando chegar lá, você vai prestar continência para ela. Isso não tem nada a ver de algo pessoal, compreende? É algo impessoal, não afeta, tá certo, a dignidade pessoal do PM, ok? E decorre dessa estrutura hierárquica. A continência não tira pedaço, ela é um cumprimento militar. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando da chefia das organizações policiais militares. Subtenentes e sargentos auxiliam e completam as atividades dos oficiais, quer no adestramento, no emprego dos meios, quer na instrução e na administração. Poderão ser empregados na execução de atividade de policiamento ostensivo peculiares à PM. No exercício da atividade mencionada neste artigo e no comando de elementos subordinados, o subtenente e sargento deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo, pela capacidade profissional e técnica, incumbindo assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, regras de serviço das normas operativas pelas praças que eles estiverem diretamente subordinados à manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Olha só, pessoal, mas, coronel, eu vi na rua uma viatura sendo comandada por um soldado. Esqueça a realidade, vamos para a prova, ok? O que é que vale é o que está constando nos manuais, certo? Então, aqui, nós já temos elementos para responder a esta questão, tá? Então, o que é que a questão pede pontualmente, pessoal, tá? Para você assinalar a incorreta. Assinalar a incorreta é brincar de verdadeiro ou falso. Tá? Então, o que é que diz a letra A? Essa aqui já vem até com gabarito, mas vamos lá. O comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui a prerrogativa impessoal, em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Isso é o quê? Verdadeiro. Beleza? A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do PM e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica, com certeza. O sargento é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando da chefia das organizações. Aqui está falso, né? O oficial é preparado. Os cabos e soldados são elementos de execução. Isso aqui caiu na prova, a banca IBFC botou essa questãozinha aqui, tá? De modo que o gabarito, como já consta aí, é a letra C, ok? Letra C para essa questão. Vamos para a próxima, pessoal, aqui rapidinho. Quarta questão. Diz assim, aquilo que eu falei, né, sobre precedência. Diz assim, a precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico e a antiguidade de graus hierárquicos distintos é. Vamos aqui explicar. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui, ó, essa escala hierárquica da corporação. Quando vocês passarem, para quem é soldado, né, quando vocês ingressarem, ok? Estarão todos na mesma graduação. É assim? Estarão todos na mesma graduação. Quem é cabo, soldado e passar para o curso de sargento, estarão todos na mesma graduação do terceiro sargento. Da mesma forma que existem outros tenentes coronéis, tá? Na mesma patente que a minha, outros coronéis também, da mesma patente, outros graus hierárquicos aqui similares. Então, como saber quem é mais antigo e mais moderno? O que significa isso, né? Saber quem tem precedência, tá? Porque imagina que você tem a condição da necessidade de comandar, tá certo? Um comando de uma viatura. Então, tem que definir quem é aquele mais antigo que vai assumir a viatura. Então, isso se faz através da chamada precedência. Ok? Então, essa questão que se refere à precedência, ela está disposta ou prevista no artigo 15 do Estatuto. Tá? A precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico
é assegurada pela antiguidade no posto, na graduação. Ou seja, aquele que foi promovido primeiro é mais antigo. Tá? Então, os soldados que entraram na turma anterior, 2018, serão mais antigos que vocês. Os sargentos que entraram no concurso anterior serão mais antigos. Os sargentos e subtenentes hoje que estão fazendo CH serão mais antigos. É assim que funciona essa questão da precedência, se estiverem no mesmo grau hierárquico. Tá? Então, aqui, a gente pode responder a questão agora, tá? A gente pode responder a questão. Então, tem aqui, ó, precedência, tem um material bisuradozinho sobre precedência, bem em ordem, tá? Então, aqui, a questão pede como é definida essa precedência, tá? Então, a gente vai ter o quê? É contada a partir da data de assinatura do respectivo ato de promoção. Veja que a precedente entre policiais ativa do mesmo grau hierárquico, tá? Ela é assegurada, ó, pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo se tiver um caso de precedência funcional, tá? Não é contada a parte da assinatura do ato da respectiva promoção, entre policiais militares no mesmo quadro de posição na respectiva escala ou registro da direito pessoal. Então, aqui é letra C. Nem é definida pelo tempo de efetivo serviço. Então, a gente vê aqui, ó, é assegurada, tá? É assegurada pela antiguidade do posto na graduação, porque eu estou falando aqui de precedência, ok? Eu estou falando de precedência. Então, a questão aqui, ela vai ser letra... E o microfone está ruim, Djalma. O teu microfone está ruim. Manda a pergunta no chat. Digita aí no chat, tá bom? Então, aqui é uma questão difícil porque o aluno ele tem que entender esses detalhes. É uma questão que está mais com CFS, com CHO, porque para quem é paisano entender esses detalhes ficaria mais difícil. Mas a gente traz o conteúdo porque está previsto lá no edital, tá certo? Então, essa questão aqui que a gente está colocando, o gabarito dela, letra C, assegurada pela integridade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional. Então, a regra aqui, ó, o caput do artigo 15, tá? A precedente de policiais da terra do mesmo grau é assegurada pela integridade no posto na graduação. Beleza? Então, questão simples de aplicação direta daquilo que está previsto na própria legislação, ok? Tranquilo? Quem tiver alguma dúvida, vocês podem deixar que a gente esclarece no final, tá certo? Então, continuando, meus amigos, tem gente que está gabaritando geral aí, bisurando geral aqui as questões, ok? Vamos lá aqui para a próxima, tá? A próxima questão, pessoal, diz assim, ó, e essa questão, muitas pessoas me perguntam, tá? Coronel, eu sou sócio de uma empresa com meu pai, com meu irmão, eu tenho um comércio, né? O sujeito que é paisano, tá? E, às vezes, mesmo quem é militar, às vezes quer fazer uma atividade extra e coloca, né? Coloca a empresa, um pequeno negócio, tá? Em nome do filho, em nome da esposa, ok? Por quê? Ele imagina que existe um impedimento, e há um impedimento com relação a essa questão, tá? Que é abordada nessa questão. O que a questão diz, pessoal? Diz assim, ó, a vedação legal, ou seja, a proibição de comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por conta de responsabilidade limitada. É uma restrição que não se aplica a quem? Bom, pessoal, olha só, o artigo 28, tá, do Estatuto, ele trata disso. Mas ele traz alguma regrinha específica sobre esse assunto, tá? Coronel, eu posso ou não ser sócio? Primeiro, você não pode ter em seu nome, tá? Uma empresa individual, um ME, em que você é totalmente. Mas você pode ser sócio cotista. O que é ser sócio cotista? É ter uma parte da empresa. Beleza?
Coronel, posso ter um MEI? Não pode ser um CNPJ, tá? Para quem é paisano ainda, só vai precisar se preocupar com isso quando for efetivamente fazer a matrícula. Por enquanto, relaxa. Para quem é militar e deseja legalizar um negócio que porventura tenha, ele pode fazer a sociedade ser cotista. Não tem problema nenhum. Ok? Essa vedação, ela só se aplica a quem, coronel? Ela só se aplica aos militares da ativa. Beleza? O pessoal que está na reserva e que é reformado, esta regra não tem aplicação. Tá? Então, pessoal, aqui o artigo 28 traz essa questão. Policial militar da ativa. Gente, preste atenção, pelo amor de Deus, tá? Que isso já caiu em todos os níveis. A vedação é apenas para os policiais militares da ativa, ok? Isso está muito claro aqui, meus amigos, no artigo 28 do Estatuto. Então, ao policial militar da ativa. Coronel, que molesta esse militar da ativa? É o militar que está em atividade, que está no serviço ativo da corporação. Ok? Tranquilo? Então, coronel, agora ficou fácil. Ficou fácil porque a gente está justamente esclarecendo estes pontos. Tá? Presta atenção. Quem são os da ativa? Os que estão no serviço ativo, cumprindo um tempo de serviço. Quem são os inativos? São aqueles que não estão na ativa. Tá? Que compreendem os da reserva. Quem são os da reserva? É como uma partida de futebol. Quem são os da ativos que estão jogando? Quem são os da reserva? Os que estão no banco. Ali sentadinho. Pode ser colocado? Pode. O da reserva pode ser chamado para ativa. Tá? Quem são os reformados? Eles podem ser reformados pelo tempo de serviço, e aí os reformados não podem mais voltar para a ativa, e tem também os reformados por invalidez, que também não podem mais retornar para a ativa. Ok? Algum acidente, alguma coisa, alguma moléstia, tá? Mas os da reserva, perfeitamente. Tanto que existe o quê? A guarda militar da reserva. Ok? Tranquilo? Então, agora vamos gabaritar a questão. Todo mundo já está bisurado. Todo mundo já sabe. Todo mundo ia fechar essa prova, tá? Aqui, Não se aplica a quem? Pelo amor de Deus aí. Essa vedação não se aplica a quem? Aos militares inativos. Beleza? Não se aplica aos militares inativos. Tá? Que compreende reserva e reformados. Os demais não podem ter, vamos dizer assim, um CNPJ total, mas pode ser sócio cotista. Tá bom? Tranquilo? Questão fácil, tá? Questão para o aluno. Olha, o aluno errar uma questão dessa, ele está fora, meu filho. Uma questão faz absoluta diferença. Tá? Então, não pode errar e sei que vocês aqui, bisurados, não irão errar essa questão. Ok? Se cair, assim. Vamos lá para a próxima, pessoal. Meu Deus, eu não acredito, não. Será? Eu pensei que não tinha colocado para gravar, já pensou? E não ia voltar de novo, não, viu? Vamos aqui de novo para a próxima. A próxima questão 6, pessoal, tá? A questão 6 é uma questãozinha bem complexa, tá? Sobre a Lei Complementar 87. De acordo com a Lei Complementar 87, não compete ao comandante-geral. O que é que o aluno ia ficar logo agoniado. Como é que eu vou lembrar dessa Lei Complementar 87, né? Como é que eu vou lembrar? Essa lei, ela é enorme, tá? Ela é enorme. Não está previsto, salvo engano, para sargento nem para oficial, mas cai para soldado. E aqui tem diversas competências, tá? Mas o que é que a questão pede, pessoal? De acordo com a lei complementar, não compete ao comandante-geral, tá? Comando, gestão, supervisão das atividades da corporação. Beleza. Presidir as comissões de promoções de oficiais e de julgamento de mérito. Beleza. Encaminhar o competente projeto, orçamento da corporação. Beleza. E essa letra D, pessoal, exclusão de oficial, submetida a conselho de justificação, tá?
aqui não é competência do comandante, tá? Então, assim, é uma questão, inclusive, constitucional, tá? Essa questão da exclusão, tá? Da perda do posto e da patente, ela tem previsão no artigo 42 da Constituição e também no 142, que, embora diga respeito às Forças Armadas, é um dispositivo que se aplica à Polícia Militar. Tá? Então, a perda do posto e da patente, ela tem que ser feita por um tribunal, no caso aqui na Paraíba, pelo Tribunal de Justiça. Tá? E a exclusão do oficial, a demissão ex officio, ela é um ato do governador. Só o governador tem essa competência. Tá? Se for praça com ou sem estabilidade, ok? Após conselho de disciplina ou processo administrativo disciplinar, conforme o caso, que a gente vai ver isso aí no curso, tá? E aí é um ato do comandante-geral, ok? Então aqui, bem bisuradozão, a única que não se aplica, tá? A competência do comandante é a exclusão do oficial submetida a conselho de justificação, ok? As demais são competências do comandante-geral, beleza? Então, meus amigos, essa primeira parte de legislação específica nos dá uma amostra de como esse assunto pode ser abordado na nossa prova, ok? Coronel, esse assunto cai todo ano, todo concurso cai, ok? Todo concurso cai. Qual a sua obrigação? Fechar essa prova, pelo amor de Deus. Coronel, esse bizu, o bizu foi passado aí para vocês. Quem pegou, né? Fechado. Tem outros bizus macetosos, porque não são apenas esses conteúdos. Tem outros conteúdos que a gente já abordou. E para cada um deles tem um bizu macetoso para você ficar preocupado mais com outras coisas do que estar decorando isso, e você não vai conseguir decorar fácil. Todas essas questões todas. Então, maceteia lá, tá, com o processo de mnemônica. Então, vamos encerrar essa primeira parte aqui de legislação específica, agradecendo a todos e voltando em seguida já com o direito militar. Quem quiser tomar uma aguinha vai, mas eu não vou, tá? Dar intervalo, ok?